Agora são 9h03. Repita. 9h03. Bom, a gente volta a falar sobre a agenda política em Brasília e o nosso convidado é o senador Efraim Filho, do União da Paraíba. Tudo bem, senador? Como sempre, muito obrigado pela gentileza, mais uma vez, de atender a Jovem Pan. Bom dia, saudação a você, Tiago, a você, Adriana, a todos os nossos telespectadores, internautas, aqueles que nos assistem por todas as plataformas, à inteira disposição para que a gente converse sobre os assuntos que interessam ao Brasil. Senador, eu queria começar perguntando sobre a governabilidade, né? O governo vem tendo dificuldades, principalmente na relação com a Câmara, e muitas vezes as propostas aprovadas pela Câmara ficam paradas no Senado da República, aguardando avaliações. E o senhor acha que a relação de Lula com o Senado pode ser melhor do que a Câmara? O que se esperar a partir de agora? Temos agora a sabatina do indicado por ele para o Supremo Tribunal Federal. De que maneira essa governabilidade melhora ou melhoraria pelo Senado? Olha, primeiro é importante analisar a relação com o Congresso, né, com o Poder Legislativo. Nesses 20 anos, entre o primeiro mandato do presidente Lula e o mandato atual, se teve algo que mudou, foi a força do Congresso nessa relação interpoderes. O Congresso ele ganhou autonomia, principalmente devido ao orçamento impositivo. Se você for lembrar, 20 anos atrás, esse orçamento era autorizativo. Significava que para cada investimento ou recurso que fosse destinado aos estados, teria de ter uma autorização de um ministro ou do próprio governo. Com a conquista do parlamento lá nos idos de 2015, do orçamento impositivo, mudou essa relação. Então já não é mais a mesma. O Congresso, com essa força, ele ganhou a capacidade de influir na agenda do Brasil. Antigamente, vocês recordam que faziam essa cobertura, a agenda do Poder Executivo talvez era mais importante. Agora, a agenda do Congresso Nacional, ela passa também a dividir um protagonismo, né, com o Poder Executivo. E a relação do governo com as casas do Congresso, e aí indireta a sua pergunta, Câmara e Senado, ela tem sido diferente. Na Câmara, né, o presidente Arthur Lira tem agido ali de uma forma mais árida, né, um discurso mais contundente em relação ao governo, e no Senado, o presidente Rodrigo Pacheco tem buscado mais o caminho do diálogo e a tentativa de tentar encaixar as pautas, né, mais alinhadas com aquilo que o governo pensa, mas não tem ali tido muita facilidade, porque há também no Senado uma oposição muito forte, consolidada e que tem trazido pautas como, por exemplo, a questão do marco do saneamento, né, na agenda econômica também posicionado temas como a desoneração da folha de pagamento e que faz com que o governo não tenha assim tanta tranquilidade. Para concluir, dizer que o governo tem sim uma tarefa muito árdua de articulação e de engenharia política que não tem funcionado ainda, né, da forma que tenha conquistado uma base sólida dentro do Congresso Nacional. Senador, agora as perguntas dos comentaristas. Amanda Klein, com você. Bom dia, senador. Sempre um prazer falar com o senhor. Pelo caminho que o senhor traça, parece que a gente está indo em direção ao semipresidencialismo. Essa PEC está na gaveta, né? Talvez alguém tenha uma ideia de colocá-la para votar em algum momento. Agora, senador, quando o senhor fala de articulação, engenharia política, a gente tem visto aí que o governo está às voltas com uma provável mexida no Ministério. Isso envolve justamente as pastas com representantes do União Brasil. A Daniela Carneiro é sempre citada como alguém que pode deixar a pasta e o Celso Sabino como alguém que pode vir a ocupá-la, ele também do União Brasil do Pará. O senhor acha que isso será suficiente, por exemplo, primeiro que isso vai acontecer e que isso seria suficiente ou que seria uma primeira sinalização do governo para ter uma representação mais consistente na Câmara? Porque no Senado parece que o negócio está um pouco mais azeitado, como o senhor mesmo disse, mas na Câmara, de repente, ter uma representação maior do próprio União Brasil e que outros passos dessa articulação política são necessários para o governo avançar? Oi, Amanda, minha saudação a você. Amanda, o União Brasil, ele saiu das urnas grandes, saiu como o terceiro maior partido, né, a terceira maior bancada da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional. E mais importante do que isso, ele saiu com um perfil de fiel da balança. O que significa?
para onde a União Brasil pender, ele pode aprovar ou rejeitar determinado projeto. Por quê? Porque a maior bancada é a do PL, do partido do ex-presidente Bolsonaro. Vai ser, em regra, sempre oposição. A segunda maior bancada é a do PT. Em regra, será sempre governo. Por isso que a União Brasil, lá na Câmara, com seus 59 deputados, tem esse perfil de fiel da balança. E com a saída da Daniela, o pedido de desfiliação, me parece que o clima dela conquistar votos lá na bancada ficou bastante difícil, tanto que os resultados têm demonstrado isso. O deputado Celso Sabino é alguém que tem se articulado bem, tem um perfil, né, de exerce uma liderança na bancada ali junto com o líder Elmar Nascimento, e acredito sim que ele poderá ser útil na construção de canais de diálogo para evitar ruídos, como tem acontecido até o momento. Mas é importante citar que a União Brasil na Câmara, ele tem esse perfil de independência, né? É importante, você tem ali uma parte da bancada que foi eleita com um discurso muito forte de oposição ao PT. Não é simplesmente uma orientação de liderança que vai mudar esse cenário. Então, sempre haverão ali uma determinada faixa da bancada que, independente do tema, ela vai votar contra. E se o tema, quanto mais o tema se aproximar de uma agenda de esquerda, menor serão os votos. Quanto mais o tema se aproximar ao centro, ele poderá ter mais votos. Um exemplo claro, o arcabouço fiscal. Você viu que o texto do arcabouço chegou ali com algumas críticas, o relator tornou ele mais rígido, se aproximando daquilo, né, que defendemos, ou seja, mais equilíbrio fiscal, mais responsabilidade, ou seja, o arcabouço se aproximou dessa agenda mais de centro-direita e acabou ganhando os votos para ser aprovado. Nós vamos, claro, trabalhar e aprovar temas que são importantes para o Brasil. A agenda para o Brasil é bem-vinda. Temas que a gente vai divergir, eles acabarão não tendo os votos que a bancada poderá oferecer. Cristiano Beraldo. Bom dia, senador. Prazer revê-lo. O presidente Lula disse na semana passada que uma troca de ministro ou de ministra só aconteceria diante de uma catástrofe. E todo mundo, a sociedade, o universo político, estava enxergando que o governo estava, sim, já diante da catástrofe, porque sua articulação política no Congresso é bastante fraca. O senhor acredita que essas mudanças que estão sendo aí anunciadas ou aguardadas, pelo menos, serão suficientes para estancar a catástrofe do governo? Ou o presidente Lula ainda terá que lidar com problemas adiante, sobretudo no que a gente está vendo aí de tramitação do marco temporal, que tem sido uma pauta muito explorada pelo governo e que o STF deu mais uma oportunidade para que o Senado conclua essa votação e decida pelo bem do Brasil e não pelo bem de uma corrente política. Oi, Cristiano, saudação. Olha só, vai bem na linha, Cristiano, o seu raciocínio daquilo que a gente tem defendido, de que o tema da agenda, ele passa a ser cada vez mais essencial na hora da definição das maiorias, né? As pessoas ainda estão demorando um pouco a mudar esse chip, né, do que aconteceu com a nossa eleição, com o perfil do Congresso Nacional. Eu até digo, a beleza da democracia é essa. Você tem um governo que foi eleito pela maioria dos votos, lá 51%, é quem, por exemplo, nomeia os ministérios. Mas no Congresso Nacional, você tem 100% representado, 100% da sociedade brasileira. Lá está quem ganhou a eleição e está quem perdeu a eleição. Então, participa dessa votação. Por isso, esse tema de agenda é importantíssimo. Se vier um tema de agenda que esteja desconexo, né, do sentimento do Congresso Nacional, e aí casando com aquele raciocínio que eu falei no início, né, do orçamento impositivo, de um Congresso com autonomia, hoje de vontade, você terá muita dificuldade em aprovar temas que estejam desconexos com esse perfil. E aí você citou o caso do marco temporal. O governo perdeu por uma larga votação. A gente citou aqui o tema do decreto do saneamento, né, do retrocesso no marco do saneamento, e perdeu também. Por outro lado, você vê outra matéria do governo, que foi o arcabouço fiscal. Teve uma larga maioria
Se você for buscar elementos que justifiquem essas decisões, a questão da agenda ela foi essencial, muito mais do que cargos ou verbas que eram o tempo lá atrás, né, de orçamento autorizativo, que o governo conquistava votos apenas com isso. Agora a questão da agenda ganha influência. Eu não sei se o cenário já é um de desastre, como você falou, né, de terra arrasada, mas são desafios que têm sido postos e que não será simples, né, ter uma base, uma maioria sólida na Câmara dos Deputados. Ô, senador, o senhor acredita que a discussão da reforma tributária possa ser rápida no Congresso? A Câmara promete agilizar a discussão, pelo menos do texto inicial, até julho agora, e o Senado, como está esperando também para esse debate? Olha, rápida não será, porque ela demanda que se aprofunde. A reforma tributária ela é feita para isso, né? Nós temos que estar atentos exatamente ao que ela vai trazer. O GT, o grupo de trabalho, através do relator, apresentou o texto essa semana. Foram boas diretrizes, tá? A mudança de modelo é bem-vinda. Eu acho que a gente tem que caminhar para próximo do IVA, do modelo do IVA, que é o modelo praticado na grande maioria dos países, especialmente os da OCDE. É importante que a gente faça essa mudança de modelo. Agora, não pode ser uma reforma tributária para facilitar a vida de governo. Ela tem que ser uma reforma tributária para melhorar a vida do empreendedor, para melhorar a vida do cidadão, do contribuinte, para melhorar a vida de quem paga o imposto e não de quem arrecada o imposto. Se for uma reforma tributária para aumentar a carga, para melhorar a vida dos governos, encontrará essa mesma dificuldade a qual me reportei lá no plenário do Congresso Nacional. O que nós queremos, em sintonia com a sociedade, e que é importante para o próprio governo, é uma reforma que simplifique, que desburocratize, que facilite essa vida de quem produz. E o IVA, que é esse modelo, ele é bem-vindo. O que é que faltou no texto do relator e nós vamos estar cobrando? As alíquotas. Você vem com o modelo correto, mas o que falta ainda definir é o peso da carga, né? As alíquotas não foram definidas ainda. Então, a gente espera que o relator traga essas alíquotas. Nós estamos trabalhando para ir fazendo estudos paralelos, né, ao texto nesse sentido. Eu presido, além de liderar a União Brasil no Senado, eu presido a Frente Parlamentar do Comércio e Serviços. Fui escolhido lá na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, como relator do grupo de trabalho do Senado, que a partir da apresentação do texto vai entrar no debate. O Senado não havia entrado ainda nesse debate da reforma tributária. Começa a entrar na próxima quarta-feira. Já vamos realizar uma audiência com os 9 senadores que fazem parte do grupo de trabalho e com o setor de comércio e serviço, a União Nacional das Entidades de Comércio e Serviço, que é um dos setores, né, mais afetados por essa nova regra. Então, eu diria a Ariano Suassuna, né, que entre o otimista e o pessimista existe o realista esperançoso. Então, no tema reforma tributária, eu sou um realista esperançoso. Acho que podemos avançar, mas temos desafios. Eu quero acreditar e acho que o presidente Arthur Lira pode conseguir a votação até o final de julho na Câmara dos Deputados, sim, e aí será a missão do Senado no segundo semestre fazer a aprovação da tão sonhada e esperada reforma tributária para o Brasil. Senador Efraim Filho, do União da Paraíba, mais uma vez obrigado pela gentileza, bom fim de semana, grande abraço, até a próxima. Bom final de semana para vocês e um grande abraço a todos.